paz do Senhor, irmãos e irmãs. Queria ler com vocês hoje alguns comentários aqui que deixaram, no testemunho do vídeo da irmã Ângela Natália. E eu queria ler aqui com vocês, ok? Aí a gente aproveita também e responde, alguns comentários aqui, tá bom? O primeiro comentário que eu queria ler é esse aqui. Que o nome do canal da pessoa que comentou é Clair Dori, alguma coisa assim, que diz assim: temos que ler a Bíblia sempre. A falta de conhecer as Escrituras é que faz as pessoas errarem. A Bíblia é bem clara quando diz que a beleza dos velhos é os cabelos brancos. Nesse testemunho, irmã, eu acho que a irmã Ângela Natália falou que cabelo branco era fruto do pecado. É isso que os irmãos estão falando aqui nos comentários, eu ouvi o testemunho dela, lógico. Mas assim, não tô lembrada se ela falou exatamente essa expressão. Mas eu acredito, irmãos, que o que ela quis dizer é o seguinte: ela está falando do pecado original. Então, depois que Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? O Senhor deu uma sentença, foi sentenciada Eva, foi sentenciado Adão, a terra também sofreu maldição, a serpente também foi amaldiçoada. Então, todos tiveram uma condenação, Inclusive envelhecer e morrer, porque o homem não foi feito para envelhecer e morrer, mas para ser eterno. Então ela está falando nesse sentido, que o cabelo branco, quando você tem cabelo branco, quer dizer o quê? Que está chegando a sua velhice. Velhice é o quê? Consequência de pecado, E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Então, todos pecamos. E o que ela está querendo dizer é isso, está se referindo a isso, ao pecado original. Ela está dizendo que a velhice é para nos lembrar, que está chegando a morte. E são consequências do pecado. Então, é só isso, A irmã Luciane Pereira diz assim: irmãs, o Senhor já me mostrou vários tipos de vaidade que vão levar as servas de Deus a perder o céu. Tipo salto, roupas curtas e coladas, blusa sem mangas, cintos, alisamento de cabelo, corte e pintura. E também roupas caras. Se você tiver alguma dúvida, é só pagar o preço na madrugada. Pede para Deus mostrar para você e você vai ter a resposta de Deus. Irmãs, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acredito assim. Quando o Senhor nos chama, acontece com a gente, na nossa salvação, que o Senhor ele nos regenera. Acontece a regeneração, acontece a justificação e a santificação, Então a santificação, irmãos, assim, quer dizer que à medida que você caminha com Cristo, você vai sendo santificado, Tem um processo de santificação do santo. Então eu fico pensando assim: se nós somos salvos, o normal de um crente, de um cristão salvo, é que na sua caminhada cristã ele vai abandonando as coisas do mundo, largando, deixando, Não adquirindo mais coisas do mundo, mas largando as coisas do mundo. Nós sabemos que estamos caminhando para Nova Jerusalém, nós vamos partir dessa terra. Então, certo para o crente não é ficar adquirindo mais hábitos, mais coisas. Então, o que a irmã fala aqui tem sentido, tá bom? Quem me conhece aqui já sabe que eu não sou do tipo de chegar e dizer assim: se você faz isso, você vai para o inferno. Não sou disso, Mas é assim, tem um processo de santificação. Deus nos ajuda nisso. Não precisa ninguém chegar aqui e dizer: olha, proibido fazer isso, proibido fazer aquilo. Não, cada um sabe de si, irmãos. Ninguém é doido, não. A gente sabe que a gente precisa ir largando as coisas do mundo. Acontece que Deus é muito misericordioso, Ele espera e Ele nos ajuda nesse processo, tá? Vamos ler outro comentário aqui. A irmã Ângela de Souza diz: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor.
e se obtém mediante uma vida justa. Amém. A irmã Dilma Barros também diz: toda honra e glória a Deus. Cabelo branco não é velhice, é honra. Eu conheço pessoas jovens de 15 e de 21 que já têm cabelos brancos. A palavra de Deus diz assim: não podemos tornar um cabelo branco nem preto. Não mexa no templo do Espírito Santo, o seu corpo. Deus é amor e também é justiça. A irmã Joseane Lima diz assim: eu também tive um sonho. Eu estava na igreja e no fundo da igreja tinha uma casinha preta, que nem fosse casinha de boneca. Ela era preta por dentro e por fora, e tinha uma pessoa dentro, e essa pessoa parece que estava triste. Era uma cantora. Ela estava toda de preto também. O nome dela é Fernanda Brum. Eita, que sonho, hein? Que sonho, hein, irmã Josiane? E nesse tempo eu pintava o cabelo de rena. Rena é aquele produto, né, irmãs, para pessoas que querem deixar o cabelo bem pretinho, né? Aquele preto mesmo, igual o preto de índio. Então, aí ela diz: eu falava, mas ela tá falando assim, ela quer dizer assim. Ela teve esse sonho, aí ela diz que ela dizia assim: eu falava, mas ela pinta o cabelo também. Ou seja, ela estava querendo justificar para Deus que pintava o cabelo, porque a Fernanda Brum também pintava. Olha aí, gente, a influência, né? Olha a influência, vamos tomar cuidado com as influências. Aí ela dizia: mas ela pinta o cabelo também, de preto. Aí o Senhor falava: você acha mesmo que eu estou me agradando dela? Ela estava ali dentro penteando os cabelos. Aí pronto, acho que findou o sonho aqui, né? Aí ela termina dizendo: eu também estou nessa luta de não pintar o meu cabelo. Ficou branco, eu sendo ainda muito nova. Poxa, tremendo, né? Gente, é complicado, viu? É muito complicado, assim. Eu já falei aqui pra vocês que é complicado porque, assim, não tem algo, né, na Bíblia, assim, que você possa fundamentar isso. Perdão, irmãos, estou bocejando aqui que tá tarde, né? São 11 horas da noite. E eu parei para ler os comentários aqui e resolvi fazer esse vídeo. Mas, assim, não tem algo que diga assim, né? Incisivamente, vamos dizer assim. Não pode pintar cabelo. Mulher não pode. Até porque não existe tinta de cabelo, irmãos. Né? Quando a Bíblia foi escrita, né? Enfim, as mulheres deviam ter outros métodos de enfeitar o cabelo, sei lá. Mas a verdade é que essa palavra, né? Tintura de cabelo, acho que não tinha, não. Vamos para outro comentário aqui. A irmã Keila diz assim: Deus me arrebatou no inferno e eu vi pessoas do cabelo pintado. Toda pintura é do diabo. Nessa época eu usava maquiagem, pintava as unhas direto e pintava meus cabelos. E quando fui no inferno, Deus permitiu eu sentir todas as dores que as pessoas passam no inferno. Um demônio cortava minha cara por causa das maquiagens e eu gritava de muita dor. E escutei uma voz que me dizia: Keila, se você não mudar, esse é o seu lugar. Eu fiquei totalmente atormentada, com medo de voltar a este lugar. Comecei a orar e pedir a Deus para me libertar das pinturas, e foi uma guerra dentro de mim. Minha carne queria a vaidade e meu espírito se entristecia. Que o Senhor nos guarde desse lugar. Amém, irmã Keila. A irmã Ana Cristina diz assim: meu Deus, toda a minha vida eu sabia que o branco é pureza e não pecado. Essa é nova, mas eu vou ficar com as minhas crenças. Irmã, eu já expliquei, né?
A irmã Keila só não falou a expressão correta, mas o que ela quis dizer foi isso que eu falei. Ela estava se referindo ao pecado original. Gente, eu estou lendo muita coisa aqui sobre isso, mas o que a irmã Keila quer dizer é isso, que eu já expliquei aqui, né? Não tem outra explicação. Não é que o cabelo branco é pecado, não. Mas no sentido de que ele é consequência do pecado. A velhice foi uma consequência do pecado, foi um castigo, entendeu? O homem não foi feito para envelhecer nem morrer. Mas como ele pecou, essa foi uma das consequências do pecado, lá no Jardim do Éden, lembram? Veio a velhice e veio a morte. Vieram as enfermidades, vieram os conflitos, veio tudo que veio de ruim por causa da consequência do pecado. Então é nesse sentido que a irmã Natália está falando, tá bom? Aí, ó, de novo, a Helena Nunes. A paz do Senhor, irmão. O cabelo branco não é consequência do pecado. Lhe ensinaram errado. Assim, Jesus também vai estar em pecado? Veja no livro de Apocalipse. Sim, Jesus tem cabelo branco, né? Mas eu já falei, o cabelo branco é consequência do pecado no sentido, né, de que a velhice foi consequência do pecado. Claro que Jesus não é pecador, né, irmão? Pelo amor de Deus. A irmã Daisy, eu acho, ela diz assim: de acordo com esse ponto de vista, cortar cabelo, pranchar, fazer sobrancelha, usar perfume, se depilar, usar vestido da moda também seria vaidade. Ah, que bom se o problema do pecado fosse pintar os cabelos, usar maquiagem, etc. Seria muito fácil ser crente. E a mudança de caráter, transformação interna de uma vida santa, fica aonde? Se Deus falou com ela, ok, mas falou com ela, não é doutrina bíblica. Pois é, irmã. Eu respondi à irmã Daisy aqui. Olha, ninguém está dizendo que se você não mexer no seu cabelo, você vai para o céu. A revelia dos outros pecados. O que eu estou querendo dizer? Ninguém está dizendo que a gente tem que abandonar uma coisa e fazer outra, fazer uma coisa e deixar a outra para lá. Não. Gente, a transformação interna, quem faz na gente é Deus. Claro, mais uma vez, que a gente tem que se santificar dia após dia. Mas, como Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Então, a gente precisa passar pela experiência do novo nascimento. Isso é o que transforma, muda o nosso interior, né? Não é uma emenda que Deus faz, um conserto que Deus faz na gente, não. Ele nos faz nascer de novo, a gente tem que morrer. O velho homem tem que morrer para nascer o novo homem, né? Então, assim, ser crente não é deixar de cortar cabelo, nem deixar de pintar cabelo, nem deixar de pranchar cabelo, não. Ser crente é nascer de novo da água e do Espírito, tá bom? Então é isso, não vamos confundir as coisas. Outra coisa, né, quando a nossa irmã fala aqui que isso de cortar cabelo e pintar cabelo e tudo mais, né, isso não é doutrina bíblica. O que ela está querendo dizer? Que a gente tem, irmãos, o estudo, né, das doutrinas principais, que é a sistematização do que tem na Bíblia. E a gente divide em assuntos e estuda. Então a gente tem, por exemplo, a soteriologia, que é o estudo da salvação, a hamartiologia, que é o estudo do pecado, escatologia, que é o estudo da doutrina das últimas coisas, a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então a gente divide por assuntos, né? E estuda mais aprofundadamente, se aprofunda. Então essas e outras são as chamadas doutrinas bíblicas. E não existe entre elas uma doutrina específica, vamos dizer assim, né? Que estude, nem tenha determinado esse tipo de coisa. E a gente chama isso de usos e costumes mesmo. E isso varia de igreja para igreja. Mas o que acontece? A doutrina principal, que é algumas delas, essas que eu falei para vocês aqui agora, ela não muda de igreja para igreja. Ela é a mesma para todo cristão,
certo? E essa doutrina e esses ensinamentos das coisas do corpo, de pintar ou não o cabelo, de vestir ou não isso e aquilo, usar ou não isso e aquilo, é coisa que varia de igreja para igreja. Então as pessoas o chamam de uso e costume, não de doutrina bíblica, certo? É isso que a irmã quer dizer. Vamos lá para outro. Peraí. Outro comentário aqui. Deixa eu procurar um comentário interessante pra gente. Aí, o irmão ou a irmã Berna Souza diz assim: muito bom e edificante, mas 50 minutos poderiam se resumir em 30. Ela repete demais as mesmas coisas, só a parte de que está na casa da prima ela falou 5 vezes. E eu coloquei, irmãos, a resposta aqui. A minha resposta foi o seguinte: quando a gente permite que a pessoa narre seu próprio testemunho, conte seu próprio testemunho, pode acontecer essas coisas, né? Por quê? Porque a pessoa não está acostumada a narrar. Então ela fala como se ela estivesse conversando com você, né? Por causa disso, ela pode cometer vários erros, como esse de repetição ou outros, tá? Mas, assim, vamos ter um pouquinho de paciência, né? Eu gosto muito, aliás, eu prefiro que as irmãs enviem seus testemunhos narrados. Por quê? Porque fica mais verdadeiro, né? Fica melhor. Então, assim, acontecem algumas coisas, alguns erros de vez em quando acontece, né, gente? Mas o importante é que a irmã deixou o testemunho dela. Enfim. Deixa eu procurar outro comentário aqui. O canal aqui, MVD Viviana, diz assim: mas amada, também não pode pranchar o cabelo? Também não. Gente, é tão complicado isso de você, sabe? Chegar e dizer assim: ei, irmão, você não pode pranchar o cabelo, não. Sabe, irmãos, que eu não faço isso, sabe? Porque assim, fica parecendo tão pretensioso, fica parecendo que eu mando em você, que eu mando na sua vida espiritual, que você não tem uma intimidade com Deus, né? Um relacionamento com Deus. E não é verdade, né, gente? Não é verdade. Como eu falei, à medida que a gente caminha na nossa caminhada cristã, a gente tem que ir abandonando as coisas, tem que ir se santificando. Acho que todo mundo tem consciência disso, né? E assim, por mais que você ainda use uma coisa ou outra, chega o ponto que você vai se desfazer daquilo. Você vai perceber que não é necessário, né? Mas esse trabalho quem faz é o Espírito Santo. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Até porque, irmãos, é um pouco complicado quando a gente vai para a Bíblia. A gente vê passagens como a de Paulo, dizendo que houve um tempo na igreja primitiva em que os judaizantes quiseram inserir coisas no evangelho, né? Como, por exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado, alguns costumes da lei, né? Alguns cristãos judaizantes estavam querendo inserir no evangelho e Paulo não permitiu. Porque o evangelho, irmãos, ele não é mandamento em cima de mandamento, né? Não é. Evangelho é amor, é relacionamento com Deus, tá? Então Paulo diz: olha, cuidado com esse negócio de lei. Vocês não estão mais embaixo da lei, assim, não essas ordenanças de dias, essas ordenanças de pessoas que dizem: olha, não coma isso que é pecado, não prove aquilo que é pecado. Então, assim, gente, a gente precisa buscar o equilíbrio. Eu não estou dizendo que não existe uma doutrina, né? E, gente, existe bom senso. A partir do momento que eu sei que eu sou cristã, que exemplo eu tenho que dar? A partir do momento que eu sei que Jesus está voltando para buscar a sua igreja, que tipo de crente eu tenho que ser? Eu não posso perder tempo com as coisas do mundo, adquirindo, como eu já falei, mais coisas do mundo para cima de mim. Eu tenho que ir me livrando das coisas do mundo,
né? Pois é. Então é assim, não precisa a gente ficar mandando ninguém, basta um pouco de bom senso, um pouco de entendimento da palavra, né? Pra gente entender que a gente precisa ir largando as coisas do mundo. Tem que ir largando as coisas do mundo para subir. Aí outro aqui que disse, a irmã Iracema, só não concordei que cabelo branco é fruto do pecado. Aí eu já falei, né, irmãos? Aí o outro, cabelo branco é consequência da idade, não do pecado de Adão. Não sei onde que essa irmã viu isso. Meu Deus. Enfim, Luzia Rodrigues. Pois é. Aí a outra de novo. Nunca li na Bíblia que cabelo branco é pecado de Adão e Eva. Que estranho. Pois é, gente. Aí eu já respondi isso daqui, né? Eu vou até abrir a resposta que eu dei. Não sei se eu já li, acho que não. A irmã Cida Andrade diz assim: minha irmã, esse testemunho é a resposta para minha vida. Eu também fico tentando barganhar com Deus porque o Espírito Santo me convenceu das vaidades mundanas, incluindo vestes, brincos, maquiagens, esmaltes de unha. Mas eu também fico lutando para Deus deixar eu pintar meus cabelos brancos. De vez em quando uso René. Fica bem brilhoso e liso. Mas eu quero obedecer ao meu Deus. Te amo, Espírito Santo, meu amigo. Não quero jamais te perder. Glória a Deus, irmãs. E a irmã Mari diz assim: eu também tive esse mesmo sonho com o meu casamento. Era o dia do meu casamento, mas eu estava atrasada. Não conseguia me arrumar como noiva. E eu perdi a hora do meu casamento. Deus me fez entender que eu estava atrasada para as bodas do Cordeiro. Amém, irmã. E é isso. Amém? Pois é, queridos. Esses são alguns comentários do vídeo da irmã Ângela Natália, tá bem? Que eu li aqui para vocês. E muito obrigada a vocês que estão assistindo o vídeo, tá, gente? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus em nome de Jesus.